Bem-vindo a todos, iniciando aqui o 19º capítulo do podcast Eu e Meu Avô, que, como o nome diz, participa eu, Arthur Neves, e meu avô, Edson Saraiva. A gente tem feito um estudo do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. No capítulo anterior a gente fez o estudo da carta 15, e hoje ele vai ser um pouco diferente, porque o meu avô está com muitos compromissos esses dias e não tem conseguido achar na agenda dele espaço para fazer essas gravações em conjunto. Então, ele fez um estudo, um apanhado das 10 primeiras cartas, pegando as palavras-chave de cada uma dessas cartas para facilitar o entendimento dos ensinamentos que estão sendo passados por Lewis. E aí eu vou estar reproduzindo ele aqui para a gente poder dar continuidade aos estudos desse podcast. Bom dia. Eu vou fazer um pouquinho diferente do que a gente vem fazendo para continuar aqui o trabalho. Estou muito lotado de coisa para fazer, mas faz tempo que eu quero comentar algumas coisas, por exemplo, das palavras-chave de algumas cartas de Lewis, né? As cartas do diabo, né? A primeira carta, que eu acho que ela é longitudinal em todo o livro, né? A criação de slogans. O fita adesiva, o screw tape, cria slogans para que o absinto, o embriaguez, né? Aquele que embriaga, cole nos pacientes que são seres humanos, né? E ele aqui nessa carta, faz algumas asseverações muito interessantes, né? Por exemplo, ele chamando a atenção do diabinho, né? Que ele até parecia que estava achando que a argumentação seria o melhor de manter o paciente fora das garras do inimigo, de Joshua. E ele diz que isso poderia ter sido até interessante há alguns séculos, mas hoje, né, isso já não tem mais lugar para ser, né? As pessoas têm como se fosse assim um pires de conhecimento de algum assunto, ainda mais agora com TikTok e outras coisas, né? E acham que tem profundo conhecimento de cada área, né? Ele coloca que esse é o momento fundamental aqui dessa carta. Mas graças à imprensa diária e outras armas desse tipo, a literatura, a música, cinema, né, conseguimos alterar amplamente essa situação. Daquela da argumentação tem alguma possibilidade, né, porque havia um conhecimento bem mais sólido nas pessoas, por exemplo, há 300 anos, né? Mas graças à imprensa diária e outras armas desse tipo, conseguimos alterar amplamente essa situação. Seu homem está acostumado desde pequeno a manter uma dúzia de filosofias incompatíveis dançando em sua cabeça. Ele não classifica, não tem mais a capacidade de classificar as doutrinas essencialmente em verdadeiras ou falsas. Mas como? Estas são acadêmicas, estas outras são práticas. Essas são ultrapassadas, essas são contemporâneas. Estas são convencionais, essas são opressoras. É o jargão e não o argumento o seu maior aliado para mantê-lo longe da religião. Na segunda carta, que é uma carta relacionada com a religião e ele, né? Lewis fala da igreja, né? E no caso ele era anglicano. Nós vamos colocar aqui a religião cristã. Ele coloca que um dos grandes aliados dos diabos, né? O Screwtape coloca que um dos nossos grandes aliados no presente é a própria igreja, né? Não me entenda mal, não estou falando da igreja que vemos expandir-se ao longo dos tempos e do espaço, arraigada na eternidade terrível, com um exército levantando as bandeiras.
Mas infelizmente, né, ou felizmente para ele, né, ele diz mais felizmente, isso é quase invisível para os humanos. Ele ficou, a religião ficou reduzida a um materialismo, né, de pedir a Deus coisas supérfluas, por exemplo. Hoje em dia nem Deus, não tem mais nem isso. Isso aqui é 41, né? Em 1941 já havia toda essa desconstrução através de um cientificismo barato, né, que já existia agora muito mais, né, tentando explicar o inexplicável e colocando, quando não sabe explicar, para o futuro a resposta, né? Então, e a igreja foi tirada a sacralização, o sagrado das coisas cada vez fica muito distante. É o pragmático, né? Não, as coisas são práticas. Funciona ou não funciona, né? Então, é um século, por exemplo, que nós iniciamos o século passado, a classificação das doenças mentais era dentro da classificação das doenças, vamos dizer, biológicas, né? A primeira classificação que foi feita. E era dentro, né, embutida uma na outra, né? Depois se destacou, eu acho que no DSM-4, de doenças físicas, se destacou das doenças mentais, né? E hoje você tem o derradeiro que foi construído de doenças mentais, são mais de 900 páginas. Quer dizer, o poder do psiquiatra hoje de enquadrar uma pessoa onde ele quer é imenso. Em 900 e tantas páginas de doenças mentais, você enquadra quem você quiser. Então, nós estamos num século, e vai agravar mais, muito psiquiatrizado e psicologizado. Deus não existe nessa história. No lugar de Deus, Zolpidem, né? Zolpidem. Não está funcionando? Zolpidem. Aí essa sacralização foi jogada fora, se fez então uma humanização do Cristo, né? Ainda mais nessas igrejas hoje católicas da CNBB, né? Ligadas à teologia da libertação, onde, nas palavras do Frei Beto, eu já disse aqui, vou repetir, o homem do futuro, a mulher do futuro, o ser humano do futuro, será como uma mistura de Santa Teresa d'Ávila, que era das santas mais místicas da Igreja Católica, né, com Ernesto Che Guevara. Então, esse será o homem do futuro. Jesus Militante, é o livro máximo dele aí. Jesus milita para fazer da sociedade o reino de Deus, entende? Não é trazer o reino de Deus para a sociedade, é tornar a sociedade o reino de Deus. Nem que seja matando muita gente, fuzilando muita gente, fazendo todas as barbaridades que Guevara fazia, mas os fins justificam os meios. Isso é uma velha conversa e que continua até hoje, né? Aí na terceira carta, né, a carta 3, ele faz um jogo muito interessante, muito inteligente, psicologicamente muito interessante. Que ele manda o vermelindo, o absinto, né, o Hormewood, a manter a mente do paciente focada na vida interior, que é o que hoje se faz, né? Mantenha a sua vida focada na sua vida interior, a sua atenção. Ele pensa que a sua conversão é algo que ocorreu dentro dele, e que a atenção deve estar voltada para os estados atuais do seu próprio espírito.
mantém a mente dele longe dos deveres mais elementares, direcionando-a para os mais avançados e espirituais. Grave essa característica mais humana, mais útil para os diabos, né? De todas. Qual? O horror e a negligência ao óbvio. É interessante, ele coloca muito legal isso aqui, né? Quer dizer, você vai no psicólogo, porque tem exceções, né? Porque tem psicólogos que apontam para o alto e a maior parte aponta para ti mesmo e para ele, né? Então, você deve levá-lo a uma condição em que ele possa praticar o autoexame. Olha que lindo, é o autoexame. Se examine, né? Por 1 hora sem descobrir nenhum desses fatos sobre si mesmo, que são perfeitamente claros para qualquer um que já viveu na mesma casa que ele ou trabalhou no mesmo escritório. Quer dizer, ele não jamais vai perguntar para a mãe dele, jamais vai considerar a opinião da mãe dele sobre ele. Vai dizer, mãe, e aí? Melhorei? Como eu sou? Ou para a esposa, ou para quem seja. Ele está mergulhado em si. Ele é capaz de encontrar por si mesmo aquilo que ele deve melhorar. E é claro que ele não encontra nunca. Ele não encontra nunca, porque para tudo ele tem uma justificativa. É próprio do ser humano, né? O vitimismo, né? A terceirização. E ele aqui coloca algo muito importante. Quando 2 seres humanos vivem juntos por muitos anos, é comum que cada um adquira tons de voz e expressões faciais que são quase insuportavelmente irritantes para o outro. Explore bem isso, né? Então, aquilo, eu acho que, e não pergunto para o outro, realmente, não procuro alinhar meu óbvio com o óbvio do outro, acho que o outro está fazendo críticas porque ele franziu a testa. Na carta 4, né, ele fala sobre a oração, né? E interessante porque ele coloca como superficializar a oração, como fazer com que a oração fique mecânica e não ore com o raciocínio, com o intelecto, e não orar com o coração. Então, como fazer isso? É interessante as cartas do Lewis, porque quando tu lê uma carta e ele diz pro aprendiz, né, o diabão diz para o aprendiz o que ele tem que fazer para que tal coisa aconteça na vítima, né, no paciente, ele dá no antônimo, vamos dizer assim, do que ele recomenda, ele dá a solução de como, se é para intelectualizar dessa maneira, o contrário daquilo traz para uma oração, vamos dizer, cardíaca, né? Com o coração na mão. Então, é só ler ao contrário os conselhos do Screwtape. Na carta 5, né? Sobre a guerra, né? E aí ele faz ele faz umas críticas interessantes, tanto aos que são bélicos, né, por natureza, que receitam guerra o tempo todo, quanto aqueles que são pacifistas, que receitam a paz o tempo todo, né? É uma carta boa de ler. Tá. A carta 6 é como você pode estimular um completo estado de incerteza
Você não, o diabo, né? O absinto, como ele pode estimular um completo estado de incerteza, de modo que sua mente fique cheia de imagens contraditórias do futuro, sendo que cada uma delas desperte nele esperança ou então, do outro lado, medo, né? E aí eu vou continuando mais daqui, né? Aí ele fala sobre a paciência, né? Que Joshua trabalha mais com a paciência, né? E ele fala que é tirar o pensamento do paciente do seja feita a tua vontade. Essa carta é brilhante. Como tirar o pensamento do paciente do seja feita a tua vontade. A resignação, a paciência e conduzir o pensamento para o alto. Essa é a grande chave que o ser humano... O ser humano tem que se saber pouco, pequeno, e tem que pedir a quem tem para dar. Então, seja feita a tua vontade, com o coração na mão, na oração, isso abre chaves, abre portas para soluções na vida das pessoas, internas e externas. O seja feita a tua vontade. A carta 6 fala sobre isso, né? Mas fala no antônimo, né? Como não deixar o paciente fazer isso? Atropelar a si mesmo, né? Eu quero voltar um pouquinho à carta 5, né? Da guerra, que o Skrill, ele dá um puxão de orelha no absinto, porque o absinto está pulando de alegria, né? Que os humanos europeus começaram outra guerra. Sei, ele diz, ele dá uma gozada, né? Sei que bicho lhe mordeu. Você não está louco, só está bêbado. Essa foi a primeira vez na sua carreira que você bebeu, provou daquele vinho, que é a recompensa de todos os esforços dos diabos, né? A angústia e o atordoamento de uma alma humana. E isso tinha subido na cabeça dele, né? Achou que já tinha vencido, só porque o camarada lá ficou angustiado e atordoado, né? Por causa da guerra. E aí o experiente, né? O diabo velho diz para ele: não permita que nenhum entusiasmo temporário tire o foco da sua atividade principal, que é solapar a fé e impedir a formação de virtudes. Solapar a fé e impedir a formação de virtudes. E aí ele começa a treiná-lo, treinar o absinto a tornar o paciente um patriota extremo ou um pacifista militante. Depois vocês vão ver por quê. Aí ele diz que é claro que a guerra é uma diversão garantida. O medo, o sofrimento imediato, tal. Agora, se não formos cuidadosos, veremos milhares se voltando para o inimigo em sua tribulação, enquanto dezenas de milhares, que não irão assim tão longe, ainda assim terão a sua atenção desviada de si mesmos para valores e causas que acreditam serem superiores a eles próprios, né? E isso também é ruim para o trabalho deles, né? De semear descrença e focar o ser humano totalmente no ego dele, né? O ser humano focado o tempo todo em si. E ele diz que numa guerra, uma das nossas melhores armas, o contentamento mundano, se mostrará inútil
E aí ele fala sobre a possibilidade de que numa guerra apareça mais o ser humano começa a enxergar o sofrimento como uma parte essencial daquilo que ele chama de redenção. Na carta 6, ele fala da ilusão, né? Ele diz uma coisa muito importante, que o inimigo quer que os homens fiquem preocupados com o que fazem. E o negócio deles, né, dos diabos, é fazer com que fiquem constantemente pensando sobre o que vai acontecer com eles. Não sobre o que eles fazem, mas o que vai acontecer. E que o negócio deles é tirar completamente o inimigo, centrar o inimigo em si mesmo e jamais deixá-lo, o inimigo, o paciente, jamais deixar o paciente com o pensamento, né, voltado para o seja feita a tua vontade. E suportar o dia a dia, né? Aqui ele expliquei que você pode enfraquecer as orações do seu paciente, desviando a atenção dele, do inimigo, em si, para tentar sobre os seus próprios estados mentais em relação a ele. Então não é uma entrega, né? um deixar o coração para Deus habitar, é ficar pensando na hora da oração, né? Sobre os seus estados mentais em relação a ele. Leve-o a concentrar-se só em si. Aqui é interessante que ele diz que o negócio deles é direcionar a malícia para os seus vizinhos, com que ele topa todos os dias, e transferir sua benevolência em circunstâncias remotas, dirigindo-a a pessoas que ele não conhece. Às vezes tem pessoas precisando ao lado e a pessoa está em praça pública recolhendo, vamos dizer assim, donativos para a faixa de Gaza, né? E muitas vezes a situação ao lado de alguém requer uma benevolência e é mais fácil salvar o mundo, né, do que viver bem com o vizinho, né? A carta 7, que eu não tinha comentado, é uma das mais importantes. Que o Vermelino faz uma pergunta, o Absinto, se é essencial manter o paciente na ignorância quanto à própria existência dele, ou deles, né, os demônios, né? E ele, o Skrill, ele dá a resposta. Esta questão, ao menos para a fase presente da luta, já nos foi respondida pelo alto comando. Nossa política para o momento, é de nos mantermos ocultos. Claro que isso nem sempre foi assim. Na verdade, estamos nos deparando com um dilema curioso. Quando os seres humanos deixam de acreditar em nossa existência, perdemos todas as consequências prazerosas do terrorismo direto e deixamos de produzir bruxos. Por outro lado, quando eles acreditam em nós, não temos como torná-los materialistas e céticos, pelo menos por enquanto. Aí ele tem esperança de que isso seja resolvido, esse enigma, pelo alto comando, né? E aí ele fala sobre a energia vital, né? Não é mais o espírito, entende? A energia vital, até comentei. E a veneração do sexo, como alguns aspectos da psicanálise poderão ser bem úteis aqui. Sai o espírito e entra a psique, por exemplo, ou substitui pelo nome energia vital, o que seja, né? E a veneração do sexo também.
Ele fala que o nosso trabalho perfeito, né, o bruxo materialista, o homem que não usa, antes cultua verdadeiramente ao que ele chama vagamente de forças, ao mesmo tempo que nega a existência de espíritos. Então, o fim da guerra, né, que eles travam com o inimigo, estará às portas, né, para eles, da vitória. Mas, nesse meio tempo, tem que obedecer às ordens recebidas. Ele fala que os demônios, como são figuras predominantemente cômicas da imaginação moderna, irá ajudar o absinto, né? Aí ele vem falando mais algumas coisas. E conclui de uma maneira muito interessante. Desde que os encontros, as panfletagens, as políticas, os movimentos, as causas e as cruzadas importem mais para ele do que as orações, os sacramentos e a caridade, ele será nosso. E quanto mais religiosos nesses termos forem os homens, mais seguramente os teremos em nossas mãos. Quer dizer, não é a religião, é a política militante, é os movimentos pelos pobres, os movimentos pelos menos favorecidos, pela independência feminina, pelo racismo, né? Então, quanto mais os seres humanos estiverem cooptados por essas causas, né? e menos pelas orações, né? Menos pela praxis diária das orações, dos ritos de limpeza da alma, né? E da benevolência, da caridade, né? Então, quanto mais eles estiverem nas grandes causas e não nas causas do dia a dia, da onde ele pode realmente intervir, ele será, então, mais nosso, né? Quanto mais eles forem religiosos nessas grandes causas, mais seguramente os teremos em nossas mãos. É muito profundo isso aqui, sabe? Muito, muito interessante e inteligente. Afastar o ser humano da possibilidade dele intervir nas pequenas coisas com um sentimento religioso, né? Não egoísta. Isso sim é salvador, é redentor. Aí na carta 8ª ele diz uma coisa muito legal, que os seres humanos são anfíbios, em parte animais, em parte espíritos. A insistência do inimigo em produzir tal híbrido revoltante foi um dos fatores determinantes para o nosso Pai retirar o seu apoio a ele. Como espíritos, eles pertencem à eternidade, mas como animais estão fadados à temporalidade. Ele diz que o inimigo, né, confia muito mais nos baixos do que nos altos. No período de baixa, como o povo chama de melancolia, né, do que num período de sucesso, euforia. Ele confia muito mais nos períodos de baixa. E ele coloca, né, alguns dos seus filhos prediletos passaram por vales e depressões maiores e mais profundos do que qualquer pessoa. E a razão é a seguinte: para nós, os humanos não passam de comida. Nosso objetivo é a absorção da vontade deles na nossa, o aumento da nossa própria reserva de egoísmo à custa deles. Mas ele coloca que todo homem que se entrega, todo ser humano que se entrega e dedica-se a ele, não é mera propaganda,
e sim uma verdade aterrorizante. Ele quer realmente encher o universo com um monte de pequenas réplicas repugnantes de si mesmo. O que nós queremos é apenas gado, que possa acabar nos servindo de comida. Ele deseja súditos que possam acabar se tornando seus filhos. Nós desejamos sugar, ele deseja retribuir. Nós somos vazios e queremos ser preenchidos. E ele é pleno e por isso transborda. E aí ele vem tecendo mais algumas coisas nessa carta 8, muito interessantes. Desse modo, como ele falou dos altos e baixos, as orações feitas no estado de aridez são aquelas que o agradam mais. Então, eles nesse período de baixa, que os diabos mais velhos, né, instruem os diabos mais novos para ficarem de olho, para não deixar que nesse período de baixa emocional, que o paciente, né, o ser humano, entre num estado de constrição profunda, né, e peça a Joshua a sua redenção. Né? Na carta 9, eu acho que o sumo da carta é falar, quer dizer, o inimigo no sentido assim nosso, né? Os demônios, os diabos, fale sobre ele, fale com ele sobre a moderação em todas as coisas. Se conseguir levá-lo a um ponto de pensar que a religião é boa, só até certo ponto, você sentirá enorme satisfação, tendo em vista que uma religião moderada é tão interessante para nós quanto a religião nenhuma, e até mais divertida. Tenho certeza de que você o está mantendo bem alimentado, com ideias nebulosas sobre progresso, desenvolvimento e ponto de vista histórico. Tudo bem materialista, né? Materialismo histórico. E de que lhe esteja dando muitas biografias modernas para ler. As pessoas nelas sempre estão conseguindo sair de fases, não estão? Captou a mensagem? Afaste os seus pensamentos da pura antítese entre verdadeiro e falso. Ponha na cabeça deles expressões sombrias como foi só uma fase, já passei por isso. E não se esqueça da palavra mágica, adolescência. Tem a adolescência, né? Fases e fases, passei por isso. É sempre o eu na frente, né? Viver para si, viver sempre focado em si mesmo. E a 10 foi quando ele conhece o tipo de gente que queremos que ele conheça. Rica, esperta, superficialmente intelectual e promissoramente cética em relação a tudo no mundo. Eles são pacifistas, esses ricos, né, que o nosso amigo paciente está fazendo amizade. E eles têm um hábito arraigado de desprezar qualquer coisa que diga respeito à grande massa de seus semelhantes e de uma pitada de comunismo puramente literário e da moda. Isso é excelente. É uma vaidade social, sexual e intelectual do seu paciente. E ele estimula o absinto a entusiasmar o paciente, né, o ser humano,
a entrar no jogo sutil de olhares, tons, risos, e seria simplesmente uma demonstração dele de que está fingidamente partilhando os mesmos hábitos. Esse é um tipo de traição que você deve encorajar. Ele vai agindo assim, até que terá dificuldade de se desassociar dela. Isso é engenharia social, né? Tá. E aqui um outro momento importante é quando ele fala que ele, na medida que o absinto vai instigando a viver essa vida falsa, dupla, né? Assim, ao mesmo tempo que ele se mantém desleal a tanto grupo de pessoas essas ricas e fúteis, quanto aquelas outras que estão na escala de pessoas religiosas, né? Ele vai indo e se tem que tirar no lugar da vergonha inicial por se pegar dentro dessa falsidade, né? Um fluxo contínuo e subterrâneo de satisfação própria. Ele vai se sentindo como se ele fosse superior, entende? Ele flui nos dois mundos, né? É simpático aos dois, os dois mundos o agradam, né? E ele convive com os dois mundos e isso vai trazendo uma espécie de um orgulho idiota, como se ele fosse superior a todos. É isso. Muito obrigado a todos os ouvintes. Na próxima quinta-feira a gente retorna dentro de uma normalidade às 18 horas. Um abraço a todos.